chat. Tchau. Olá, bom dia a todos. É um grande prazer iniciar esse seminário com 3 palestrantes ilustres, a triagem neonatal e doenças raras. E quem vai moderar comigo esse seminário é Eliane Santos, que eu tenho a sorte de pertencer à diretoria executiva da SBTI, é um dos meus braços direitos, a Eliane Santos, e ela tem uma grande experiência em triagem neonatal. Ela foi coordenadora do estado de Goiás de triagem neonatal, foi coordenadora de doenças raras do estado de Goiás também, foi coordenadora do Programa Nacional de Triagem Neonatal. E hoje ela é conselheira da Federação Nacional das APAES. Eliane, por favor, apresente os nossos convidados ilustres. Bom dia a todos. É mais uma etapa nossa que nós estamos fazendo com enorme sucesso no Congresso e não vai ser diferente nessa mesa, porque as pessoas aqui são pessoas que realmente têm uma experiência gigantesca no tema que a gente vai abordar nesse Congresso. A primeira aula vai ser Rede Nacional de Raras, com a doutora Teires Maria Félix. Ela é médica de serviço de genética médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, professora do programa de pós-graduação em saúde da criança e do adolescente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é presidente da Sociedade Brasileira de Genética Médica. A segunda aula, a pediatria está preparada para a triagem das doenças raras, é o Dr. Saulo Haskin, natural de Curitiba, formado pela Universidade Federal do Paraná, especialista em pediatria pela mesma universidade, especialista em genética, em genética médica pela Sociedade Brasileira de Genética Médica e Molecular, e em genética molecular pela Universidade de Vanderbilt, em Nashville, Tennessee, nos Estados Unidos. É doutora em genética pelo Departamento de Genética da Universidade Federal do Paraná, membro titular da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, ex-professor de Genética Médica da PUC Paraná, positivo e PEPAR, presidente do Departamento Científico de Genética Médica, da Sociedade Brasileira de Pediatria, diretor do Centro de Aconselhamento e Laboratório Genética. A última palestra é com o Dr. Fabiano Romagnolo Ferreira, como o Ministério da Saúde está preparado para a ampliação da triagem neonatal. Ele é o coordenador geral de sangue e hemoderivados do Ministério da Saúde, possui graduação em Engenharia Elétrica e Eletrônica pela Universidade Federal de Pernambuco e mestrado em Engenharia Elétrica com ênfase em Engenharia Biomédica pela Universidade Federal do Paraná. Então, deixamos aí para assistir às grandes palestras dos nossos convidados. Olá, eu sou Temis Maria Félix e eu estou aqui para falar sobre a Rede Nacional de Doenças Raras, que é um projeto que eu estou coordenando e eu tenho muito orgulho disso. Em primeiro lugar, então, eu gostaria de agradecer aos organizadores desse evento pela oportunidade de falar desse projeto aqui para vocês. Eu não tenho nenhum conflito de interesse e eu vou abordar nessa minha fala, vou fazer uma introdução sobre doenças raras, vou falar sobre o registro de doenças focado em doenças raras, depois vou falar sobre a metodologia da Rede Nacional de Doenças Raras e os resultados preliminares que nós temos até o momento. Então, como vocês sabem, as doenças raras, elas não têm uma única definição, né? O Carlos Ferreira, nessa excelente revisão que foi publicada em 2019, né, ele identificou 296 diferentes definições por mais de 1.100 organizações em 32 países diferentes. Então, globalmente, a gente sabe que as doenças raras afetam de 40 a cada 100 mil indivíduos ou 1 a cada 1.250. E vocês podem ver nesse quadro à direita as diferentes definições de doenças raras. O que é adotado no Brasil é a definição da Organização Mundial de Saúde, que é em torno de 50 a 65 para cada 100 mil indivíduos. Então, assim como a gente não tem porque a gente não tem uma definição clara
universal do que é uma doença rara, a gente não sabe o número de doenças raras existentes, né? Então, sempre depende de onde a gente pega os dados, né? No Global Gene, a gente tem mais de 6.000 doenças catalogadas, no HOMIN tem mais de 8.600 fenótipos descritos, sendo que mais de 5.000 com base molecular identificada e mais de 3.000 ainda desconhecida. E no Orfadata nós temos listados 9.603 doenças, né? Se sabe que as doenças raras, elas são 80% de origem genética, entretanto o Orfadata dá uma percentagem em torno de 39%. E a dúvida também sobre a sua prevalência populacional, que varia de 5% a 8% normalmente nos estudos. Entretanto, na Austrália, 2% são ditos que têm doença rara, em Hong Kong, 1,5%, e os dados da Orfanet é em torno de 6,2%. Este é um outro estudo sobre a prevalência de doenças raras, né, que foi publicado em 2020, então, que com dados exclusivamente do Orfanet, então nós temos que 6.172 doenças raras estão listadas, que afetam 13,5% a 5,9% da população mundial, e então, nós temos um número de em torno de 263 a 446 milhões de indivíduos afetados globalmente com doença rara. Destas, em torno de 72% têm origem genética, e o que é interessante, que a maioria delas, a grande maioria, afeta a população pediátrica. Então, 70% ela inicia na vida, na infância, né? 18% ela pode iniciar a mesma doença ou na infância ou na vida adulta, e em torno de 12% são doenças de início tardio, que só se iniciam na vida adulta. Então, quando a gente fala assim, da carga da doença rara para o sistema de saúde, isso é muito impactante, né? Porque a gente sabe que a hospitalização, independente da idade relacionada à doença rara, é em torno de 3% a 10%, né? Se a gente pensar as admissões nas UTIs neonatais por uma doença genética em torno de 26%, e admissões em locais pediátricos de longa permanência por uma malformação congênita ou por uma condição genética em torno de 31%. E em relação à mortalidade, também isso é bastante impactante, o papel da doença rara na mortalidade, principalmente mortalidade infantil, né? A mortalidade infantil por uma malformação ou por uma doença genética é 51%, a mortalidade neonatal por uma condição genética ou malformação em torno de 64%. E as mortes nas UTIs neonatais em torno de 28%. Então, a porcentagem de doença rara associada com diminuição da expectativa de vida é em torno de 57% a 65%, mostrando que são doenças crônicas, são doenças graves, são doenças que levam à morte precocemente, principalmente antes dos 5 anos de vida. Então, as doenças raras, apesar de elas precisam de um diagnóstico precoce, né? Porque quando a gente tem um atraso no diagnóstico, nós vamos ter um atraso no manejo, um atraso no tratamento específico quando esse ocorre, né? E nós temos dados que, em média, um indivíduo para fazer o diagnóstico de doença rara, ele leva em torno de 7 anos, e ele, nesse período, ele consulta com inúmeros especialistas, em torno de 8 a 10 diferentes especialistas. Então, como as doenças raras no Brasil, né, elas estão, na realidade, são cobertas pelo Sistema Único de Saúde, através da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, que foi publicada em janeiro de 2014, né? E essa política prevê 2 eixos de atenção ao indivíduo com doença rara. A doença rara de origem genética, que nós temos 3 grupos de doenças: a deficiência intelectual, anomalias congênitas e manifestação tardia, e também os erros inatos do metabolismo, e as doenças raras de origem não genética, as infecciosas, inflamatórias e autoimunes.
Entretanto, apesar de desde 2014 nós temos a instalada política, né, e nós já temos mais de, em torno, quase 20 serviços de referência para doenças raras já habilitados no Brasil, nós não temos ainda dados robustos de epidemiologia, diagnóstico e tratamento das doenças raras no nosso país. Então, para a gente ter esses dados, o que a gente precisa? A gente precisa de registros, né? E o que é um registro? É um sistema organizado que usa métodos de estudo observacional para coletar dados que sejam uniformizados, né? Ou para avaliar os desfechos que a gente quer definir na população, né, com condição e exposição particular, que serve para um ou mais objetivos específicos, clínicos, científicos ou políticos pré-determinados. Então, qual é o objetivo geral que a gente quer fazer um registro de doença rara? Nós queremos, na realidade, compartilhamento de dados, né, monitoramento da saúde pública, facilitar a comunicação entre os membros da equipe profissional e seus pacientes, promover pesquisas e promover auditoria, ou, em termos gerais, melhorar o atendimento do indivíduo com doença rara e suas famílias. Então, existem inúmeros tipos de registro, né? Existem registros, assim, a gente pode classificar em registros de saúde pública, né? Registros clínicos, por exemplo, história natural de alguma doença, registros de produtos, por exemplo, equipamentos médicos, produtos farmacológicos, ou uma combinação desses assim. E os registros também podem ser classificados de inúmeras condições. Por exemplo, a cobertura pode ser geográfica, com uma base populacional ou centros específicos, pode ser de uma doença específica, por exemplo, uma doença neurológica, ou pode ser um grupo de doenças neurológicas, por exemplo. Ele pode ser autorreportado por pacientes, então são aqueles registros, em geral, feitos por associações de pacientes, né? Ou podem ser feitos por profissionais de saúde, ou uma combinação de ambos. Ele pode ser coletado em papel ou em formulário eletrônico. Nós temos também registros administrativos, por exemplo, a declaração de nascidos vivos no Brasil é um registro administrativo, e também registros baseados em ensaios clínicos randomizados. Então, para melhorar a qualidade dos registros em doenças raras, né, foi publicado esse artigo que é recomendações sobre para a melhoria da qualidade do registro, né, e esse artigo ele descreve um framework do manejo de qualidade do registro de doença rara. Ou seja, a gente precisa de desenvolvimento de uma documentação adequada, treinamento de equipe e que a gente possa fazer auditoria e controles de qualidade de maneira adequada. Então, a gente precisa de um bom sistema de governança, identificação das fontes de coleta, identificação dos elementos dos dados e das formulários e padronizações das coletas, precisa de uma equipe de TI adequada, né, com uma infraestrutura apropriada para a coleta desses dados, que no final vai ter uma produção da qualidade dos dados e vai ser disseminado a qualidade da informação. Então, só para a gente ter uma ideia, na Europa, né, esses são os dados de setembro de 2020 do Orphanet, existem 793 registros de doenças raras. 75 são a nível regional, 557 nacional, 84 europeus e 77 são internacionais, são Europa com outros países. 83% deles são públicos, né, e têm naturezas bastante diversas, com vários critérios e modelos distintos. No Brasil, o que nós temos de registro, né? Nós temos alguns registros públicos, por exemplo, a declaração de nascidos vivos, nós temos os dados do Serviço de Referência em Doenças Raras, apesar de que não é o melhor registro, porque as APACs, elas, na realidade, nos dão dados de procedimentos, não são dados individuais, né? E nós temos dados também, eu acho que o melhor registro que nós temos agora, apesar de não estar atualizado, são os dados dos serviços de referência de triagem neonatal, coletados pelo teste da triagem neonatal. E também temos alguns registros específicos, aqueles patrocinados pela indústria farmacêutica, algumas iniciativas de alguns investigadores e também aquelas de associações de pacientes. Então, em 2019, o CNPq, através do DECIT, né, ele lançou um edital, uma chamada, para
fazer um projeto que era o Inquérito Nacional de Doenças Raras, né? Então, nós tivemos a felicidade de ganhar esse edital, né? E nós estamos conduzindo esse projeto que chama Rede Nacional de Doenças Raras ou Raras. Então, qual é o objetivo deste projeto? É realizar um inquérito de representatividade nacional acerca da epidemiologia, quadro clínico, recursos diagnósticos e terapêuticos e custos empregados em indivíduos com doenças raras de origem genética e não genética no Brasil. Então, qual metodologia nós estamos usando? Então, nós formamos uma rede de centros especializados, formados por hospitais universitários, serviços de referência em doenças raras, serviços de referência em triagem neonatal. Então, nós estamos coletando dados, tanto os dados do DataSUS, sobre os serviços de referência, como dados de recursos tecnológicos e humanos. Estamos realizando, então, um inquérito nacional de doenças raras, através de um formulário de coleta padronizado, e esse formulário é um formulário eletrônico, onde os dados são coletados através do REDCap. Então, essa é a nossa rede está composta hoje por 40 instituições no Brasil, e nas 5 regiões brasileiras, né? E nós temos uma distribuição aqui de acordo com o tipo de serviço. Então, eu vou falar primeiramente do Inquérito Nacional de Doenças Raras, né? Que ele é dividido em 2 momentos. Tem uma fase retrospectiva, que todos os dados coletados de 2018 e 2019 foram anotados, e essa coleta encerrou agora em março de 2022. Em abril, nós começamos a coleta prospectiva de todos os casos atendidos no centro, que estão sendo, então, essa é uma coleta que está em andamento. E um outro braço do projeto é o Jave Raras, que eu vou falar posteriormente. Então, o nosso protocolo, ele tem dados que contém um conjunto mínimo de dados necessários para a coleta de dados de doenças raras, como data de nascimento, raça, cor, data de primeiro atendimento do serviço, data do diagnóstico, qual é o diagnóstico, a terapia utilizada. Também nós estamos coletando os dados fenotípicos, né, até 5 termos por indivíduo, né, e a informação sobre a codificação da doença. Né? Esse é um grande problema quando a gente fala em doença rara, porque existem várias maneiras da gente codificar as doenças. Por exemplo, aqui nós temos um caso de síndrome de Cornelia-de-Lange, né? E a síndrome de Cornelia-de-Lange pode ser codificada de várias maneiras, de acordo com o CID-10, o MIN ou Orphanet. O CID-10, ele é Q87.1, que é um CID genérico, que não inclui somente Cornelia-de-Lange, ele inclui muitas outras síndromes que afetam predominantemente o aspecto da face, né? O OMIN, ele cita aqui 6 códigos diferentes, de acordo com o gene que causa Cornelia-de-Lange, e o Orphanet tem um único termo, que é o 199. Então, nós optamos, na realidade, no retrospectivo ficou preferencialmente o Orphanet, mas no prospectivo nós só estamos coletando dados codificados de acordo com o Orphanet, que nós entendemos que é a melhor maneira de a gente codificar uma doença rara. Bom, então eu vou começar a falar sobre os nossos dados preliminares. Nós temos no nosso estudo retrospectivo mais de 2.400 dados coletados, distribuídos aqui nas 5 diferentes regiões do Brasil, né? E a mediana de idade dos pacientes é em torno de 15 anos, né? 46,6% se autodeclararam brancos, né? 47,3% parda, seguido de pretos 5,7%, amarelo 0,7% e indígena 0,3%. Em relação ao sexo, 49,2% é do sexo masculino e 50,7% do sexo feminino. Tem uma pequena parcela ainda indefinida, são aqueles casos de distúrbio da diferenciação sexual. Os nossos pacientes, onde eles nasceram, né? Em torno de 15% nasceu na região sul, 33,5% na região sudeste, 12,3% na centro-oeste, 6,5% na região norte, 33% na região nordeste e 0,1% no exterior. Em relação à morbimortalidade da doença rara, né? O que a gente observou? Que 44,7% dos casos já tiveram uma internação prévia. E a mediana de internação é pelo menos 2 internações, variando de 1 até 13 internações.
e a taxa de óbito neste período foi 1,5%. Essa é uma subestimativa, na realidade, que nós só pegamos a mortalidade naquele período 2018-2019. Então, em relação ao diagnóstico, o que a gente observa, né? 17% dos casos registrados não têm diagnóstico, então são diagnósticos ainda indefinidos, né? Em torno de 20% tem diagnóstico suspeito, então se tem uma hipótese diagnóstica para aquele caso, e em 63% o diagnóstico está confirmado, né? E quando o diagnóstico ele é confirmado, ele pode ser confirmado de duas maneiras, ou confirmado de maneira clínica, sem exames laboratoriais, e isso ocorreu em 47,5% dos casos, ou quando ele foi confirmado com exames laboratoriais, que foi 52,5% dos casos. Então, quando os dados foram confirmados etiologicamente, então com exames, né, a gente vê que 30,5% dos casos foi por estudo molecular, 42% dos casos por um exame bioquímico, 12,9% por um anátomo patológico e 14,4% por estudo citogenético, né? E a grande fonte pagadora dos exames ainda é o Sistema Único de Saúde, 84,6% dos casos, seguido de saúde suplementar, 2,1%, judicializado, 0,4%, financiamento próprio, 2,6%, programas diagnósticos da indústria, 2,8%, e as redes de apoio ou redes de pesquisa, 3,7%. Então, onde foi feito o diagnóstico? Qual é o momento do diagnóstico, né? Pré-natal foi em 1,2% dos casos, a triagem neonatal em 10% dos casos, e a grande maioria foi no período pós-natal. E a codificação da doença, 64,44% dos nossos registros usaram o registro órfã, 27,6% o CID-10 e 8% o OMIM. Em relação à recorrência familiar, 25,5% havia recorrência familiar, enquanto 73,1% não, e destes nossos casos coletados, 8% eram filhos de consanguíneos, mostrando a importância da contribuição genética nos casos de doenças raras. Em relação a tratamento para doença rara, a gente observa que 54,6% faziam tratamento para doença rara, né, sendo que medicamentoso em 55,2% dos casos, dietético 8,8% dos casos, reabilitação somente 15,7% dos casos, né, e isso é um dado bem importante. Como a doença rara, em geral, são multissistêmicas, elas requerem avaliação por inúmeros especialistas, né? E nós temos aqui esse dado que 84,2% consultava com mais de um especialista, e aqui a gente tem citado os inúmeros especialistas atendidos por esses indivíduos com doença rara. Então, todos esses dados que eu estou falando para vocês, eles vão formar um portal, esse nosso portal já está no ar, com dados muito preliminares, né? E vocês podem ver os dados gerais do nosso projeto, então, no site www.raras.org.br, que, na realidade, nós pretendemos que os dados, esses que eu falei anteriormente, sejam ali disponíveis para que todos tenham acesso. Bom, o segundo braço do nosso projeto é o JAV Raras, que é chamado Jornada Assistencial de Valor para indivíduo com doença rara, né, que nós estamos avaliando 13 doenças específicas, né? E o que é a Jornada Assistencial de Valor? Nós estamos vendo o diagnóstico, tratamento, a evolução, questionários de qualidade de vida, de satisfação com tratamento e cuidado, adesão ao tratamento, a perda de produtividade dos familiares do indivíduo com doença rara e também os recursos consumidos na jornada do paciente com doença rara. Então, essas são as doenças que nós estamos analisando, né? Então, nós temos um estudo que é longitudinal, né? Que é num tempo 0, 6 e 12 meses, então os indivíduos são seguidos por 1 ano, que são essas
8 doenças, e um transversal, que é um momento único, que começou agora em 2022, que são essas 5 doenças aqui descritas. Então, em considerações finais, eu gostaria de que ficasse essa mensagem que o registro de doenças raras no Brasil ele é fundamental, né? Nós precisamos de dados epidemiológicos robustos, né? Isso é importante para o impacto orçamentário, principalmente na incorporação de novas tecnologias no Sistema Único de Saúde e o estabelecimento de políticas públicas para as doenças raras, né? O registro ele tem que seguir um padrão internacional com um conjunto mínimo de dados adequado para essa coleta de dados, né? E a RARAS, que é a Rede Nacional de Doenças Raras, na realidade é um embrião de um registro nacional e ele é um modelo para registro de doenças raras, tanto na América Latina quanto para outros países. Então, por final, eu gostaria de agradecer a todos os nossos colaboradores nesse projeto. Nós temos mais de 100 pesquisadores, eu não consigo nominar eles todos aqui, né? Vocês podem ver todos os nossos colaboradores no nosso Instagram, que é Rede Nacional de Doenças Raras, ou no nosso Facebook, Rede Nacional de Doenças Raras, e eu convido a todos para seguir a Rede Nacional nas redes sociais, onde nós estamos postando dados e postando informações sobre doenças raras semanalmente. E também agradecer aos nossos financiadores, tanto o CNPq quanto o DECIT, pelo Ministério da Saúde. Muito obrigada, agora estou aberta a perguntas.